Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Estamos aqui novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz, esposo da Sunamita. Estamos aqui realizando devocionais, a leitura bíblica do Novo Testamento em 6 meses. Que Deus possa te abençoar. Estive ausente esse final de semana, muito trabalho, mas estou aqui hoje para meditar com os irmãos uma passagem, João capítulo 2. É bem curtinho, bem pequenininho. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Como é que estão as coisas, meus irmãos? Cenário diferente hoje e vamos de meditação, tá bom? Irmãos, meditação do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 2. E vai nos contar, João vai nos narrar a história do milagre em que Jesus transforma água em vinho, muito conhecido. João inicia aqui os milagres de Jesus. Na verdade, ele fixa, né? Ele confirma que foi nesse primeiro momento, né? Olha só, o versículo 11. Queria começar com esse versículo aqui. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus é muito viva, ela é muito eficaz. E eu estava aqui lendo, estudando, e nada vinha ao coração, mas Jesus, ele é vivo. Ele fala aos nossos corações. E eu estava assim, Senhor, o que levar, o que o Senhor quer falar ao meu coração, o que o Senhor quer transmitir nessa passagem, uma passagem tão corriqueira. Nós costumamos ouvir essa passagem constantemente, nós ouvimos pregações constantemente acerca dessa passagem e o que levar para os irmãos, o que a gente pode, mas o Senhor é tremendo. E o Senhor já falou no meu coração. Aqui se inicia o ministério de Jesus. É neste momento que os milagres começam a acontecer. E não há um lugar melhor para iniciar milagre do que um casamento. O casamento é a primeira instituição criada por Deus. A primeira instituição. A Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta que Deus criou o mundo com a sua palavra. Haja luz, haja terra, separação da porção seca, da porção molhada, terra. Haja os luminares, haja o firmamento. Ele, com a palavra dele, ele criou. O homem, ele formou com as suas mãos. E deu sopro, fôlego de vida. Com o soprar do Senhor, ele deu fôlego de vida. E da costela do homem, o Senhor criou a sua adjuntora, a sua mulher. E a partir daí, o Senhor, ele ordenou que se casassem e fossem férteis e pudessem dar, né? Pudessem se multiplicar, a mulher seja fértil e que viesse a se multiplicar. E assim foi feito a primeira instituição da história do mundo. E nesse milagre aqui, João narra a história de um casamento em que Jesus estava, que Jesus era convidado, e a sua mãe também estava, e alguns dos seus discípulos também. E neste casamento, acabou um dos ingredientes que proporcionavam alegria àquela sociedade na época, que era o vinho. Então nós temos aqui, poderemos discordar aqui de vários aspectos sociais e culturais da época, acerca do casamento, acerca de ter um vinho, a vergonha para a família e tal, mas mesmo diante deste problema, Jesus estava no casamento. Glória a Deus. Talvez seja isso que o Senhor queira trazer para o nosso coração nessa noite. Que onde Jesus está, o problema, irmão, ele vai trazer uma solução. O Senhor vai trazer uma solução para o problema. E nós estamos aqui num casamento. No início de um casamento. As pessoas estavam se casando. Mas não é diferente no seu casamento agora de longos anos. Se Jesus estiver no seu casamento e acabar a alegria,
Ele pode transformar água e vinho e trazer alegria de volta para o teu casamento. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos narra que acabou o vinho desse casamento e a mãe de Jesus chega até ele e fala assim, olha, acabou o vinho, ajuda. E ele até retruca, mulher, não é o tempo. E Maria, mãe de Jesus, fala o seguinte para os servos, olha, fazei tudo o que ele disser. E assim foi feito. Jesus, ele orienta aos servos a encherem as talhas de água e depois os servos levaram essas talhas, esses jarros de água que já tinha sido convertido em vinho para o mestre. A Bíblia fala o seguinte, olha, e logo o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, versículo 9, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Olha só, irmãos, era a cultura de dar primeiro o bom vinho, para depois que as pessoas estavam já um pouco, né, mais alegres, darem um vinho, satisfeitas, né, darem um vinho ruim. A lógica do céu é diferente. Talvez você está pensando que já está tudo acabado. Não, mas ainda o melhor está por vir. Aleluia, o melhor ainda virá. O melhor ainda virá, irmãos. Talvez você achou que no seu casamento o início foi maravilhoso, mas eu trago uma palavra de Deus para você. O vinho bom ainda está para ser entregue, que é providência da parte do Senhor Jesus para a sua vida. O vinho bom ainda está por vir. Aleluia! E ele virá. Glória a Deus. E João, como eu já li o versículo 11, Jesus ele iniciou assim o ministério dele. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná. Então Jesus deu início aos sinais em Caná. Do versículo 13 ao versículo 25, tem um galo cantando aqui, né, irmãos? Mas não fiquem incomodados não, tá? Dando continuidade, do versículo 13 ao versículo 25, Jesus ele desce a Jerusalém e ele se depara com os comerciantes dentro do templo de Jerusalém. E a partir daquele momento, o título fala o seguinte, Jesus purifica o templo. E Jesus, ele lança fora os comerciantes do templo com muita força, com muito ímpeto. E disse o seguinte, ó, no versículo 16, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. A casa do Senhor não é uma casa de comércio, a casa do Senhor não é um lugar para se lucrar. A casa do Senhor é casa de oração, é casa de busca, casa de adoração. Infelizmente nós estamos vendo muitos lugares, vivendo, né, com muitas igrejas que perderam o foco, perderam o objetivo, que é o quê? Que é a busca, que é a adoração ao Senhor. Mas infelizmente, irmãos, isso aí é muito mais abrangente. Eu falo, quando nós falamos igreja, hoje nós temos uma distinção. Deixa eu voltar aqui. Nós temos uma distinção. Às vezes nós mencionamos a igreja como espaço, né, o tempo físico, mas também nós podemos também analisar a igreja como nós mesmos. E às vezes nós não podemos, às vezes, eu, por exemplo, no meu caso, eu que canto, às vezes a vaidade às vezes você canta o hino, fica tão bonito, né, e os irmãos vêm, elogiam e tal, e aquilo envaidece o coração. Então eu quero trazer esse devocional hoje para esse lado, para falar que nós não podemos ter resultados pessoais dentro da casa do Senhor. Pelo contrário, a casa do Senhor é um lugar de adoração, tá bom? Que Deus possa continuar falando nos nossos corações. Jesus, ele, a partir daí,
os judeus começam a interrogar Jesus e falam o seguinte: eu derribarei este templo em 3 dias e o levantarei. E aí os judeus falam o seguinte: esse templo foi construído em 46 anos, como é que você vai derrubar em 3 dias e vai construir em 3 dias? Conjecturando aqui, tá, irmãos? Talvez eles pensavam que Jesus estava, meio com problemas psicológicos no momento, sei lá. Mas Jesus falava do templo que era o seu corpo. E a Bíblia conta aqui que após a morte de Jesus, os discípulos lembraram do que Jesus havia falado e ainda creram nele. E ainda em Jerusalém, na Páscoa, Jesus fez muitos sinais e muitos creram em Jesus. Mas olha só que interessante, no versículo 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E eu encerro por aqui. Jesus conhece o teu coração, irmãos. Jesus conhece o meu coração. É interessante que mesmo em meio a tantos milagres, tantos sinais, as pessoas diziam crer em Jesus, mas Jesus conhecia o coração das pessoas. Ele conhece os nossos corações e como andam os nossos corações. Possamos crer no Senhor verdadeiramente, não apenas por causa do sinal. O sinal não vincula a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O sinal vai sim fortalecer a nossa fé, mas a nossa fé tem que ser firmada no Senhor e não pelo que Ele pode fazer. Sim, também pelo que Ele pode fazer, mas mais por quem Ele é, a pessoa quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, tá? E que Deus te abençoe. Lembrando, você que não é inscrito, ficou até aqui esse finalzinho, se inscreva no canal, faça um comentário, o que os irmãos acharam desse devocional, e que Deus possa falar mais aos nossos corações, tá bom? Te aguardo amanhã. Amanhã nós teremos outro devocional e com certeza o Tsunami estará de volta e eu volto também para os finais de semana, tá bom? E que Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor.